Hoje eu vou falar sobre. Vou regravar um vídeo que eu fiz uma outra vez. Eu não ficou, eu perdi o vídeo, eu deleto. Às vezes para limpar o celular eu deleto tudo e a edição não ficou tão boa e eu acabei me desfazendo do vídeo. Que é o Todo Homem Tem Seu Preço, né? Como eu faço laboratório de vida, você sabe que eu estou sempre fazendo laboratório de vida e eu tive duas situações onde um conhecido meu que escreveu um livro, em inglês ainda, sobre a corrupção no mundo, e ele fez um trabalho bem profundo e escreveu um livro interessante sobre a corrupção no mundo. E aí ele compara um monte de países e tal, e ele se especializou em corrupção. E como eu sou um curioso, né? Eu falei para ele se todo homem tem se todo mundo tem seu preço, né? E curiosamente, ele falou para mim que todo mundo tem um preço. Ele falou que vou colocar o microfone mais perto para eu poder falar mais baixo para não cansar um pouco a minha voz. Tem que evitar falar muito perto para não dar o. Então ele falava que todo homem tem um preço, né? Então, ele falou, uma questão de valores, né? Mas ele achava, ele tinha uma teoria que todo mundo tem um preço. Falou, às vezes uma pessoa é incorruptível, mas dependendo da oferta, ela abre mão. E aquilo, fiquei muitos anos pensando como seria, já que todo mundo tem um preço, né? E aí eu lembro de uma caricatura que eu vi num desenho, numa charge, que era um cachorro, não era um desenho, né? Um cachorro abordando o dono dormindo no quarto, falando assim, tinha um desenho assim, a fala do cachorro falava assim: tem um ladrão lá na sala me oferecendo um bife para eu não latir e deixar ele roubar a casa. Se você cobrir a oferta do ladrão, eu vou lá e pego o ladrão. E aí, aquilo, fiquei muitos anos pensando nisso. Eu falei, puxa vida, você tem um cachorro que deveria te proteger e ele está ali negociando uma propina para fazer a função dele em função de um suborno, né? Aí você fala assim, puxa vida, né? Quantas coisas deixaram de ser fiscalizadas e analisadas e quanta coisa deixou de ser feita porque alguém que deveria fazer a sua função não fez e comeu um dinheiro para passar batido. Eu mesmo tenho experiência na minha vida, não preciso entrar em detalhe, mas beirando 60 anos, eu mexendo com importação a vida inteira praticamente, com muitas viagens para cima e para baixo, eu já tive algumas experiências em ver pessoas deixando de cumprir a sua obrigação. Vi muito. E pessoas por interesse próprio deixando de cumprir a função que deveria ter cumprido. Mas aquilo me deu uma certa angústia de saber que todo mundo tem seu preço, até que, olha, interessante, né? Até que eu conheci uma pessoa, eu tenho um podcast, né? Então eu vira e mexe, eu tenho convidados para entrevistar. Até que eu encontrei uma outra pessoa, que é um historiador, entendido bastante de história, de filosofia, ideologias e tal. E aí eu fiz a mesma pergunta, né? Se todo mundo tem seu preço. E curiosamente, eu ouvi que não, nem todo mundo tem seu preço. E aí aquilo me deixou curioso, né? Porque eu falei, puxa vida, eu esperava ouvir que todo mundo tem um preço, né? E ele falou, não, nem todo mundo tem seu preço, de forma nenhuma. E ele foi radicalmente contra esse todo mundo tem seu preço, né? E falou assim, não, existem os mártires, existem pessoas com ideologias que morrem por uma causa. Aí eu falei, opa, que interessante. Depois eu vou ver se eu vejo esse podcast e coloco aí. Se você entrar no meu canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube, Eduardo Mozaner. Se você for no YouTube e colocar Eduardo Mozaner, você vai achar o meu canal. Lá tem várias entrevistas de podcast. Uma delas é eu vou lembrar o nome dele, professor de história.
ele é professor de história em faculdade federal. E aí, assim, e ele falou sobre os mártires. Ele falou, cara, na história, todos os momentos da história mundial, muitas pessoas morreram por uma causa. Eu falei, poxa vida. E aí ele começou a dissertar sobre os mártires, né? Sobre pessoas que foram incorruptíveis e nunca aceitaram dinheiro para deixar passar, né? E aí, agora eu lembrando dessa situação, né? Pessoas incorruptíveis, né? Tô lembrando uma música do Ivan Lins que fala: porque eu não lavei as mãos, eu me sinto tão limpo. Pensa, ele falou assim: porque eu não lavei as minhas mãos, eu me sinto tão limpo. E teve um dia que eu fiquei o dia inteiro ouvindo essa música do Ivan Lins. Quem é mais antigo aí lembra? Se der aí eu coloco um trechinho aí nesse bate-papo. Porque eu não lavei as minhas mãos, eu me sinto tão limpo. Então, nem todo mundo faz tudo por dinheiro. E é um momento aqui que eu queria falar com você sobre o preço de um homem, né? Então, nem todo mundo tem seu preço. Aquela primeira pessoa estava enganada. E eu vou levar em consideração a segunda pessoa que falou que existem mártires, existem pessoas que são incorruptíveis e têm um ideal de vida e não aceitam tudo por dinheiro. Então, momentinho de agora, um vídeo curto, rápido, e o assunto é se todo mundo tem seu preço. Não. Felizmente, existem os mártires e as pessoas que têm ideais e não aceitam dinheiro a qualquer preço. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.